Lidar bem com o dinheiro não tem nada a ver com o que você sabe, com onde você estudou, como você é inteligente, mas como você se comporta. Essa frase é do Morgan Housel, do livro A Psicologia Financeira. E você não vai alcançar a sua liberdade financeira enquanto não decidir sair totalmente da ignorância financeira. Sabe o que você precisa? Você precisa de conhecimento e comportamento financeiro inteligente para realmente construir patrimônio, para não depender financeiramente da medicina o resto da vida. E eu gosto de falar uma coisa que eu falo muito: o conhecimento de forma isolada, sem aquela mudança de comportamento verdadeira, ele não adianta. Porque se conhecimento por si só fosse suficiente, toda médica, todo médico era saudável. Mas sem um bom comportamento e uma mentalidade focada na inteligência financeira, a médica não vai conseguir construir patrimônio. E não só construir patrimônio, mas também fazer esse patrimônio trabalhar por ela. E eu sei como é a dor da médica, eu sei como é a dor da vida corrida, da sobrecarga, muito trabalho, de ver o dinheiro escorrer pelas mãos, de não entender por que ganha bem, mas não sobra nada, sem ver o dinheiro crescer, sem ver o patrimônio crescer, vivendo com medo de adoecer, com uma insegurança financeira, um medo de depender financeiramente da medicina o resto da vida. E eu quero te sugerir uma coisa, uma reflexão aqui agora. Feche os seus olhos. Se imagina daqui 10 anos. Quantos anos você vai ter daqui 10 anos? Quantos anos os seus filhos vão ter, as pessoas que estão ao seu redor, caso você seja mãe? Você se imagina trabalhando mais do que está trabalhando hoje? Trabalhando o dobro do que está trabalhando hoje? Porque se você não fizer nada para ver o seu patrimônio crescer, para fazer o seu dinheiro sobrar, para fazer o seu dinheiro trabalhar por você, é isso que vai acontecer. Sejam muito bem-vindas à aula 3 da Semana da Médica Investidora. Nós chegamos à aula mais importante dessa semana, onde você vai descobrir o passo a passo. Hoje nós vamos falar sobre um passo a passo prático para fazer o dinheiro trabalhar por você. Eu sou Suzana Garcês, sou médica, sou investidora há 10 anos, especialista em investimentos com certificação do CEA, especialista em planejamento financeiro e finanças comportamentais. Grava bem essa parte das finanças comportamentais, porque vai fazer todo sentido para você na aula de hoje. E aqui, durante essa semana, eu estou te explicando tudo de uma forma simples, de uma forma prática, mesmo que você tenha chegado aqui sem entender nada. Não sabia nem o que era Selic, não sabia o que era inflação. Mesmo que você tenha chegado aqui endividada, desorganizada, a vida financeira está uma bagunça. Mesmo que você já tenha dinheiro guardado, você é daquela poupadora que já tem um pouco investido, mas não entende. Não sabe se está no lugar certo, se está rendendo bem ou não. Nessa semana eu tenho certeza que você já aprendeu que é possível aumentar seu patrimônio. A gente falou sobre juros compostos, né? E é possível também conquistar sua segurança financeira, mesmo que você nunca tenha investido antes. Você pode começar a partir de agora. E eu sei que você enxergou uma oportunidade real. Existe uma oportunidade real de mudar a sua relação com o dinheiro e fazer diferente a partir de agora. Mas o que eu quero te mostrar são provas reais, são médicas reais, que assim como você, elas começaram nessa jornada com as mesmas dúvidas e desafios. Hoje, elas estão colhendo os frutos de terem seguido o caminho certo. Então, assiste agora esses vídeos, esses depoimentos de médicos que eu trago aqui para elas poderem te inspirar. Elas conquistaram resultados incríveis e elas não são diferentes de você. Elas apenas tomaram a decisão certa. Vai além da educação financeira. Ele me proporcionou muitas reflexões acerca de vida, então me transformou pessoalmente e me deu muito mais segurança agora para colocar o meu dinheiro investido, e agora eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar na minha independência financeira para eu ter mais tempo com a minha família. Às vezes é uma realidade muito distante para a gente, mas é possível sim. É possível que nós possamos trabalhar e possamos alcançar nossa tranquilidade, nossa liberdade financeira. Cada mês aumentando mais aquele dinheirinho e tô deixando meu dinheiro trabalhar para mim.
né? E hoje em dia eu consigo planejar uma viagem. Então isso para mim foi muito bom, ter tempo com a minha família. E foi tudo muito rápido. Em uma semana eu abri uma conta na corretora, e em 2 semanas eu já comecei a fazer realocações, né? Comecei a mudar, minha reserva de emergência estava num lugar que não estava rendendo legal, e eu já troquei para uma rentabilidade melhor, né? Comecei a fazer investimentos com segurança, sem medo. Eu perdi o medo porque eu sabia o que eu estava fazendo. Agora sim eu tinha conhecimento do que eu estava fazendo. Comecei, né, a investir. Fiz a minha reserva de emergência, comecei a analisar ações, os outros investimentos. E hoje eu já falo de renda fixa, renda variável, fiz os investimentos para a faculdade da minha filha, fiz as aplicações para a reserva financeira, e a sua insegurança vai se tornando um caminho sólido e alicerçado. Hoje, graças ao Savimed, graças aos ensinamentos da Suzana, eu já consegui fazer minha reserva de emergência, eu já consigo investir em renda fixa, renda variável, coisas que para mim eram impossíveis de acontecer. Hoje eu já estou conseguindo conquistar minha liberdade financeira aos poucos, com a minha reserva de emergência, com os meus investimentos em renda fixa, renda variável e até na bolsa. E acreditem, nem eu não acreditei quando eu estava investindo na bolsa. Eu já estou recebendo alguns dividendos e, sim, gente, a minha vida mudou completamente. Eu estou muito feliz. O que você é? Eu sou uma médica investidora. Elas eram como você, com pouco tempo, vida corrida, medo de errar, insegurança sobre como começar. Mas elas decidiram dar o primeiro passo. Elas decidiram confiar no processo. E hoje eu vou te mostrar o passo a passo para transformar essa oportunidade numa realidade concreta. Eu vou te mostrar uma solução completa para fazer isso da forma mais segura, rápida, da forma mais eficaz possível, sem precisar sacrificar mais do seu tempo ou sem precisar ficar perdida nesse mundo dos investimentos. E eu quero te lembrar uma coisa super importante. Não adianta começar uma jornada, porque o que define o sucesso é a gente concluir o que começa. Então, hoje, você está prestes a concluir a semana da Médica Investidora de uma forma transformadora. E aqui inicia a sua nova fase. A sua fase, estando na geração de médicas investidoras, as médicas que estão dispostas a combater esse grande inimigo que é a burrice financeira. Então se prepara, porque hoje essa aula vai ser um grande divisor de águas na sua vida, não só financeira. Vocês já ouviram falar sobre a oportunidade de colocar o dinheiro para trabalhar para vocês, né? Mas eu sei que em alguns momentos pode surgir aquela dúvida: gente, mas será que isso funciona? Parece que funciona para elas, não para mim. Será que com essa minha rotina tão apertada, cheia de desafios, eu já equilibro tantos pratos, eu consigo mesmo colocar isso em prática? E essas perguntas, elas são válidas, porque, afinal, quando as coisas parecem assim, interessantes demais, começam a surgir dúvidas na nossa cabeça. E eu passei por isso quando eu comecei a investir. Então, é normal. Então, hoje vai ser uma aula para você aprender ainda mais. E eu quero fazer uma breve revisão aqui da aula 1 e da aula 2, que são as aulas que você já aprendeu aqui na Semana da Médica Investidora. Na primeira aula, nós falamos sobre os segredos para você multiplicar seu patrimônio. Então, o primeiro segredo foi usar o efeito proliferativo do dinheiro. Eu expliquei como os juros compostos vão atuando na prática, como fazer esse dinheiro multiplicar realmente. Mostrei como que funciona a fórmula dos juros compostos para você ter o montante do seu dinheiro. E mostrei alguns exemplos de investimentos também. Falei sobre o segundo segredo, que é combater a sarcopenia financeira. Expliquei como que o nosso dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo, como essa inflação impacta no nosso ritmo de trabalho, que é o que vai fazer a gente trabalhar cada vez mais se você não combater essa sarcopenia financeira. E falei sobre o que é uma rentabilidade verdadeira. O terceiro segredo, construir dinheiro plantonista. Falei sobre ativos que te geram renda passiva. Expliquei como é importante você ter essa virada de chave na sua cabeça. Foi a maior virada de chave que eu tive. E na aula 2, nós fomos nos aprofundando ainda mais. Eu expliquei sobre os melhores investimentos para que você possa alcançar essa liberdade financeira de forma segura e eficiente. Eu te mostrei também como diversificar
através da teoria do portfólio de Markowitz, entendendo o seu perfil de investidora, entendendo a importância de construir a reserva de emergência, entendendo mais sobre a reserva de emergência. Então, eu estou construindo o seu conhecimento para garantir que você consiga investir com confiança, para proteger seu patrimônio. E eu fico muito feliz, gente. Eu recebi muitas mensagens de colegas que estão engajadas, que estão realmente colocando tudo em prática. Então, eu tenho certeza que se você está aqui, assim como você, estão tendo uma mudança de mentalidade, aprendendo, tendo esse giro de mentalidade, porque é um assunto muitas vezes negligenciado. Então, algumas já me contaram que abriram conta na corretora, outras disseram que a mudança de mentalidade está acontecendo, e muitas colegas já conseguiram investir na prática, porque assistiram à aula do Desafio Investimento Semente que eu deixei liberado. Não se esqueçam, ainda dá para participar, o link está aqui na descrição do vídeo. E eu acredito que, assim como elas, você também está dando seus primeiros passos rumo a essa transformação financeira. E quando a gente vê uma coisa, a gente não consegue desver. Se eu te mostrar aqui uma cena bizarra, você não vai conseguir desver. E essa é uma jornada que não tem volta. Depois que você vê essa oportunidade, que você entende a oportunidade do crescimento, não tem como mais você desver. Não tem como ficar fazendo as mesmas coisas. E esses depoimentos, as mensagens que eu recebo, são prova de que você está aqui, você está no caminho certo, que isso funciona e que você é capaz, que é possível para você. Então vamos seguir? Vamos para o próximo passo da nossa semana, da nossa jornada. Hoje eu vou te mostrar como transformar tudo isso numa realidade concreta na sua vida. E como eu vou falar sobre esse passo a passo, eu gosto muito de chamar isso de rota, tá? Então é um passo a passo em forma de rota. É a rota que a médica investidora deve percorrer baseado nessa metodologia que eu desenvolvi durante esses 10 anos como investidora. E essa metodologia, gente, ela não foi fácil de ser desenvolvida. Eu comecei lá em 2015. Em 2015, era difícil esses acessos como tem hoje, né? Não tinha live, não tinha esse monte de gente ensinando pelo YouTube. E para piorar, não tinha nada que fosse direcionado para minha realidade como médica. Assim como hoje, não tem nada além da gente, além de mim que estou aqui ensinando de médica para médica. Então, eu fui na base do erro, do acerto, tentando aprender sozinha. E uma coisa fez muito sentido para mim quando eu comecei a entender sobre as finanças e quando eu comecei a estudar sobre finanças comportamentais, que tem a ver com a epigenética. Na medicina, quando a gente entende que o meio, os hábitos, o sono, que as coisas podem ali ativar o gene sem mudar o código genético. Nas finanças, a gente também entende que as nossas experiências, o que a gente vive em casa, o ambiente de muito conflito financeiro, vai moldando o nosso comportamento, as nossas crenças. E essa metodologia foi envolvendo isso, não só a parte técnica, mas também a parte comportamental. E eu entendi uma coisa muito importante, nem tudo que tem por aí serve para nós. Eu rodei muito tentando encontrar alguma coisa que desse certo para mim, e eu percebi que não existia. Sabe, eu gastei dinheiro, eu errei com investimentos errados, eu perdi dinheiro também, e demorei muito mais tempo para aprender do que hoje eu consigo proporcionar para as colegas médicas. Então, quando eu comecei a ajudar as minhas amigas, eu fui juntando tudo que eu tinha aprendido, todo o conhecimento que eu tinha adquirido e criando a minha metodologia, desenvolvendo algo que fosse realmente o que eu gostaria de ter aprendido, a forma que eu percebi que era a melhor forma para eu ter aprendido. Por isso que eu chamo de rota da médica investidora. E ser médica investidora não é só sobre saber investir, é sobre você entender todos os pontos da rota. Investir é o último ponto da rota. Então hoje eu quero falar sobre os 4 pontos da rota. E esses pontos, eles são compostos por girando a chave cerebral, que é o primeiro, objetivando, segundo, controlando e investindo. Então cada um desses pilares, eles são essenciais para construir uma vida sólida e segura. E eu vou te mostrar exatamente como eles vão ser o passo a passo para você fazer o seu patrimônio crescer e ter o dinheiro trabalhando por você. Então vamos começar? Eu quero começar pelo primeiro ponto da rota, que é o ponto girando a chave cerebral. Aqui, a gente trabalha essa construção de mentalidade. A construção da mente de uma médica investidora. Por que isso é tão importante? Porque se você não tiver uma mentalidade ajustada, quebrando crenças, superando os seus exploradores internos, exploradores externos. O que são esses exploradores? Quando você tem os exploradores internos, são as coisas que você construiu dentro de você depois de experiências vividas. Então, é o que você pensa quando você vai lidar com dinheiro. Ah, eu mereço, eu trabalhei tanto. Ah, eu tô cansada, eu mereço. Ah, eu tô triste. E você vai consumindo o seu dinheiro, vai tendo aquela gratidão aprisionada para ajudar as pessoas da sua família. E tem também os exploradores externos. Os exploradores externos é a sociedade que vai te impondo padrões de vida, sabe? Que vai
fazendo com que a médica ela precise mostrar um padrão de vida, porque ela precisa parecer médica. E isso vai minando as suas energias, minando a sua prosperidade financeira, minando o seu crescimento. E quando você muda a forma de pensar sobre dinheiro, você abre porta para as novas possibilidades. Eu gosto de comparar isso com o momento em que a gente aprende a diagnosticar um problema na medicina, né? Você primeiro precisa enxergar o que tem de errado para depois conseguir tratar. E aqui, nesse ponto da rota, o giro da chave cerebral, é importante que você faça essas reflexões profundas sobre o que é a verdadeira riqueza. O que te faz sentir rica lá na sua alma? Por exemplo, comigo, quando eu estou deitada com os meus filhos, lendo a Bíblia, orando com eles, ou então quando eu estou brincando com calma, sem pressa, ou em uma sessão de pipoca ali com eles, uma sessão de filme com pipoca, me faz sentir extremamente rica. Mas muitas vezes a sociedade vai nos empurrando para uma vida de status, de consumo, que faz você pensar que só vive riqueza realmente quem está comendo constantemente num restaurante chique, fazendo 1000 viagens no ano, e nem sempre isso te leva a uma verdadeira riqueza por essência, muito mais por aparência. Tem gente que está vivendo dessa forma, demonstrando isso, aparentando isso, mas sobrecarregada, com uma vida financeira totalmente destruída. E eu não estou falando que não é bom viajar, é maravilhoso, mas a vida tem que ser vida de equilíbrio. Você pode planejar as suas viagens e não viver esperando as próximas férias. Quantas vezes você se sentiu pressionada para comprar um carro melhor? Eu me lembro que o porteiro do hospital que eu trabalhava falava: doutora, isso não é carro de médica. Quantas vezes você se sentiu pressionada para morar num apartamento melhor ou para comprar uma roupa de marca XY? Você precisa parecer o que as pessoas querem que você pareça. E quando você percebe que você está vivendo uma vida rica imposta pela sociedade, mas o que você realmente queria viver é uma vida rica por essência, podendo tomar café de uma forma tranquila, podendo ter tempo para se cuidar, para pegar os seus filhos na escola. E enquanto você não parar para dedicar tempo para isso, você vai correr que nem um ratinho de laboratório, vivendo essa corrida dos ratos, como o Robert Kiyosaki fala no livro dele, O Pai Rico, Pai Pobre. O tempo ele vai se tornando um grande aliado quando você o usa para ter mais tempo livre, aplicando o seu tempo no que vai te dar mais retorno. Se eu uso o meu tempo para aprender a ter mais tempo livre, construindo ativos que me gerem renda passiva, esse conhecimento vai me libertar. Então, por isso que aqui eu falo tanto, invista tempo no que vai te gerar mais qualidade de vida. Vai aprender e vai praticar e continuar essa caminhada. Isso vai ser um grande investimento para você se tornar livre. E por que isso te leva a uma grande oportunidade? Porque uma vez que você se liberta de crenças limitantes sobre o dinheiro, o medo de investir, a necessidade do status, você começa a ver que investir é um meio poderosíssimo para você alcançar os seus sonhos e a sua liberdade. Então, se você aprende a superar tudo isso, isso te dá uma habilidade que vai te acompanhar para o resto da vida. E a ignorância, gente, é um perigo, porque faz você perder dinheiro, assim como eu já perdi. Eu quero que você anote isso. O conhecimento te protege, a ignorância te coloca em risco. Isso é uma frase muito poderosa. O segundo pilar é o pilar objetivando. Depois que a gente ajusta a mentalidade, é hora da gente ter clareza sobre os objetivos. Porque não adianta você querer investir se você não sabe nem onde é que você quer chegar. Uma médica investidora, ela precisa ter motivo forte para investir. Porque é isso que vai te manter firme no caminho, mesmo quando surgirem as dificuldades. Porque as dificuldades surgem, né, gente? Então, quais são os seus sonhos? É passar mais tempo com a sua família, é viajar, é poder se aposentar mais cedo, ir com tranquilidade. Então, nesse ponto objetivando, eu abordo muitas coisas importantes sobre metas, sobre sonhos, mas tem duas coisas que eu quero falar na aula de hoje, que elas são muito importantes. E a primeira que eu quero ensinar para vocês é o raio-x financeiro. Aqui no raio-x financeiro é onde é muito importante estabelecer o que você vai fazer com o dinheiro que ganha. E o segundo ponto que eu quero abordar é o planejamento para aposentadoria, onde você define bem quando investir, quer dizer, quanto investir por mês para alcançar o montante que você deseja, para gerar o salário que você quer na aposentadoria sem que você precise trabalhar. Então, são esses motivos claros que vão te dar direção e sem você entender o seu alvo, você não consegue alcançar. Então, aqui você precisa entender qual é o montante ideal, ou seja, qual é o patrimônio que eu quero alcançar para me aposentar bem, e com isso você consegue traçar os planos, né? Traçar as metas, escolher bem os investimentos para poder chegar lá. Mas eu sempre falo, não adianta você conhecer o seu alvo se você não tem ferramentas para atingir o seu alvo. Então, vamos examinar aqui a vida financeira através do raio-x financeiro. E o ponto crucial do raio-x financeiro é você determinar quanto você vai separar para investir.
E a primeira coisa é você entender que 20% do que você ganha tem que ser para os seus investimentos. Aqui, gente, antes de pagar todas as suas contas, o ideal é que você se pague primeiro. Então, você recebeu o seu salário ou seu pagamento principal, você vai lá e se paga primeiro. 30% do que você ganha, o ideal é que seja para gastos não essenciais, que são os gastos da felicidade, da realização. Não são aqueles gastos com a burocracia da vida, como diz o Gustavo Cerbasi. 50% do que você ganha tem que ser para gastos essenciais. O que são os gastos essenciais? São os gastos com a burocracia da vida. O que é a burocracia da vida? Você precisa morar, você precisa se alimentar, você precisa se transportar, você precisa cuidar da saúde da sua família e você precisa gerar educação, né? Pagar educação, ou para você ou para as pessoas da sua família. Essas são as 5 principais burocracias da vida. Os gastos não essenciais envolvem lazer, realização e 20% aqui para investir. Dentro desse 20% para investir, você pode separar em 3 coisas, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, e vocês vão entender onde a gente investe o nosso dinheiro. E eu sei que tem médica que tem dificuldade em poupar, organizar a vida financeira para chegar naqueles 20%. Então, por enquanto, eu quero que você primeiro estabeleça o objetivo e eu vou te ensinar a ter controle financeiro para poder chegar nessa meta de investir 20% do que ganha. Então, eu vou te ensinar agora a como você vai investir todos os meses para se aposentar bem. Ou seja, eu vou te ensinar a fazer o seu planejamento para a aposentadoria. Eu quero que vocês imaginem aqui uma médica chamada Ana. Ela tem 40 anos e ela está começando agora, não tem nada investido. Então, primeiro, a Ana precisa definir quanto que ela quer de salário na aposentadoria. Vamos dar o exemplo aqui, a Ana quer 20 mil reais de aposentadoria. Depois que a Ana entende esse valor, ela precisa saber qual é o montante necessário para ela ter essa renda passiva todo mês no futuro. Então, a ideia é que na aposentadoria, você invista com mais segurança e com menos rentabilidade. Então, é uma rentabilidade de 0,5% ao mês na fase de fruição, na fase em que você está utilizando o dinheiro. Então, a cada 1 milhão de reais, você vai ter 5 mil de renda. Então, nesse exemplo que eu estou dando da Ana, ela quer 20 mil reais de renda, então ela precisa de 4 milhões investidos. E aí já começa o desespero, meu Deus do céu, 4 milhões. Mas eu te peço para ter calma, porque vocês já viram na aula 1 sobre os juros compostos, vocês já entenderam que o montante, a maior parte do montante, quem gera aquele dinheiro é o seu dinheiro trabalhando por você. O próximo passo é definir quantos meses faltam até ela se aposentar. Então, para a gente saber o tempo que o dinheiro vai ficar lá investido, o tempo que ela consegue aportar todo mês. Então, nesse exemplo aqui da Ana, para se aposentar aos 65 anos, como ela tem 40, faltam 300 meses para ela se aposentar. Então, agora eu vou te mostrar na calculadora do Banco Central como que nós vamos descobrir quanto investir por mês. Essa é a calculadora do cidadão, em que você vai preencher exatamente o que nós comentamos aqui na aula. Essa calculadora é uma calculadora do Banco Central do Brasil, então você pode dar um Google, calculadora do cidadão, Banco Central. Lembrando que tem que ser aplicação com depósitos regulares, tá? Tem outros tipos de calculadora do cidadão, que são por financiamentos e outras coisas. Aqui tem que ser aplicação com depósitos regulares. E nessa parte nós vamos colocar o número em meses, lembrando do que eu estou usando o exemplo da Ana, então vou colocar aqui 300 meses. A Ana, médica investidora que ela é, vai conseguir uma rentabilidade de 1% ao mês na fase de acumulação. É diferente da fase em que ela está aposentada. O que nós queremos descobrir é exatamente esse valor aqui do depósito regular, ou seja, quanto ela precisa investir por mês, e o valor obtido no final serão 4 milhões. Então, deixando um campo em branco da calculadora do cidadão, a calculadora responde quanto você precisa colocar todos os meses durante 300 meses para alcançar 4 milhões. Dando um calcular aqui, aparece que a Ana vai precisar investir R$ 2.107,89. Aí, você vai poder usar a calculadora do cidadão para a sua realidade. Então, depois, dá uma busca no Google, pesquisa, faz essa conta para você descobrir quanto você precisa investir todos os meses para se aposentar bem, de acordo com a idade que você tem. Depois, eu quero que vocês usem essa calculadora do cidadão do Banco Central para fazer as contas para a sua realidade. Essa etapa, gente, ela faz parte de ter clareza dos seus objetivos, porque tem muitas médicas que elas colocam o dinheiro delas em algum lugar, como uma previdência privada, mas, na verdade, elas não têm
assim, a clareza do quanto que ela precisa investir todo mês, de qual montante que ela quer alcançar, qual é o alvo que ela quer. Essa falta de clareza faz com que algumas médicas não tenham essa preocupação com construção de patrimônio. Então elas vão lá juntando um dinheiro, aí quando ela acumula um pouco, aí ela decide dar entrada em alguma coisa, constrói a clínica, acumula, depois gasta, acumula, depois gasta. E essas médicas, infelizmente, elas vão depender financeiramente da medicina o resto da vida, ou do governo, dos familiares. E para piorar, com o tempo elas vão ter que aprender a viver com menos dinheiro e trabalhando mais. Pensa bem, você se imagina nessa situação? Trabalhando o dobro do que está trabalhando hoje, para viver com a metade do valor do que você ganha hoje. Se você ganha 20 mil hoje, você vai ter que aprender a viver com 10 mil trabalhando o dobro. Você já pensou? Esse é o efeito da sarcopenia financeira. Para quem não despertar para os investimentos a partir de agora. Isso é muito sério, gente. E nesse ponto objetivando, nós estabelecemos essas metas financeiras também para os sonhos. Para viagens, né? Para as viagens maravilhosas que todos nós queremos fazer. Porque a maioria de nós ama viajar. Então, todos os objetivos são traçados entre construir patrimônio e também realizar os sonhos. E depois que os objetivos estão claros, bem definidos, aí você vai aprender a gerenciar o dinheiro, né? Porque é importante gerenciar. Também aprendendo a investir. Então, eu vou falar agora sobre o terceiro pilar, que é o pilar controlando. Então, aqui, nós vamos entrar num dos aspectos mais práticos e poderosos da metodologia. Porque uma médica investidora de verdade, ela sabe exatamente para onde o dinheiro dela está indo, com o que ela gasta, porque ela tem controle sobre o que ela ganha e sobre o que ela gasta. Eu gosto de usar uma analogia de um paciente num tratamento contínuo, por exemplo. Se você não está ali acompanhando de perto os exames, os sinais vitais, medindo a evolução do teu paciente, você não sabe se o tratamento está funcionando ou não. Né? Com as finanças não é diferente. Eu preciso gerenciar. Quanto que está entrando de dinheiro? O que sai de dinheiro? Para onde está indo? Para garantir que tudo está fluindo da forma que eu desejo. É para realizar os seus sonhos. Então, fazer um bom controle financeiro, ele dá trabalho. Mas vai fazer você trabalhar menos. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês entenderem essa analogia do que dá trabalho, mas vai te gerar menos trabalho no futuro. Tem uma história que fala que 2 tipos de pessoas estavam tentando encher um grande reservatório de água. Uma decidiu carregar balde de água. E ela foi lá carregando balde de água, e passou uma longa parte da vida dela carregando balde de água. A outra decidiu parar de carregar balde de água e ela foi construir um aqueduto. Nossa, mas deu trabalho construir esse aqueduto. Mas deu um trabalho muito grande construir esse aqueduto. E o aqueduto era exatamente uma encanação que ia levar água para esse reservatório de água. Mas depois que ela concluiu essa construção desse aqueduto, era água jorrando, sem ela precisar construir, sem ela precisar carregar mais nada de balde de água. Então é exatamente isso. Construir o aqueduto é algo que vai te dar trabalho, mas vai fazer com que você trabalhe muito menos para o resto da sua vida. É você que tem que decidir o que você quer. Se você quer continuar carregando balde de água o resto da vida, ou se você quer ter um pouquinho mais de trabalho para construir um aqueduto. Então, toda decisão que você vai tomar, você pensa, eu estou carregando balde de água ou estou construindo um aqueduto? Então, nesse ponto da rota, a médica investidora aprende como usar o dinheiro de forma inteligente, como separar as contas da pessoa física e jurídica, que eu sei que muitas médicas misturam, como fazer gastos conscientes, como tomar decisões assertivas, se ela vai comprar, se ela vai alugar um imóvel ou um carro. Então, isso te dá tranquilidade para não acontecer de depois você se arrepender. Sabe aquela decisão que você tomou e deixou as contas pesadas, parece que a conta do mês agora não está fechando, ou então você vai ter que se sobrecarregar ainda mais porque você não pensou direito antes de assumir um compromisso financeiro. É exatamente isso, é você não ter gerenciamento, não sabe tomar condutas financeiras. Então, da mesma forma que a gente monta um plano terapêutico para o nosso paciente, a médica investidora, ela monta um plano financeiro para ela antes de gastar. Então, é importante saber, né, o que você fez com o seu dinheiro, e mais importante ainda é saber o que você vai fazer, planejar antes de usar seu dinheiro. Então, gerenciar, ela faz parte do crescimento em tudo na nossa vida. Então, muitas médicas, elas se sentem presas, assim, só de falar que vai controlar as finanças parece uma privação. Não pensa assim. Aqui você vai aprender a dizer um não agora para receber muitos sims daqui a uns dias. E às vezes parece um comportamento infantil. Eu quero tudo agora. Eu não sei esperar. A criança é assim, ela não sabe esperar agora para ela ganhar mais no futuro. Então, se você não aprender a
entender essas recompensas imediatas e controlar isso, você vai viver de recompensas imediatas e nunca vai construir o seu futuro. Então aqui é uma etapa de mudança de mentalidade. E quando você planeja os seus gastos, você começa a saber se eu posso ou não posso fazer alguma compra fora do planejado, sem estourar o cartão, sem ficar preocupada com o valor da fatura, sem ficar pensando, meu Deus do céu, a fatura está muito alta, e você não fica fazendo conta na sua cabeça o tempo todo. Então, quando você tem o controle das suas finanças, sabe qual é a maior oportunidade que você ganha? É liberdade. Liberdade para escolher como usar o seu tempo, liberdade para passar um plantão, liberdade para investir do jeito que faz sentido para você, liberdade para decidir se você vai trabalhar um pouco menos, passar um tempo maior com a sua família. Isso é uma coisa que nenhum outro investimento pode te proporcionar. É o investimento que você vai fazer no seu conhecimento. E finalmente nós chegamos ao nosso quarto ponto, que é o ponto investindo. Aqui é onde todas as peças do quebra-cabeça se juntam, porque agora você começa a plantar. Né? Plantar para você ter os frutos do que você está plantando. Não adianta ter a mentalidade certa, não adianta ter objetivos definidos, um controle impecável se você não sabe onde colocar o seu dinheiro para trabalhar de forma eficaz. Porque tem muitas médicas que elas deixam o dinheiro parado na poupança. Outras, numa previdência privada horrível, num PGBL que ela não entende, num VGBL que ela não sabe nem o que é. Outras deixam o dinheiro para o gerente do banco cuidar. E convenhamos, gente, o gerente do banco é funcionário do banco e é um excelente funcionário do banco e vai fazer o que é melhor para o banco e não para você. Outras deixam o dinheiro sendo investido por assessores e hoje está cada vez mais difícil encontrar bons assessores honestos que realmente fazem o melhor para você. Isso tudo por causa do conflito de interesse. A maioria deles, gente, está entre a cruz e a espada de oferecer o melhor para você ou colocar comida na mesa da família dele. Então, algumas de vocês estão delegando essa função, deixando o dinheiro com o marido, com outro parente. Mas você precisa perceber e entender uma coisa. No final das contas, o resultado ele é todo seu. Você não vai poder culpar ninguém pelo seu fracasso no futuro. Porque você pode pensar o que quiser, como quiser, agir como quiser. Você só não pode culpar ninguém pelos seus resultados. Porque depende só de você. Então, eu vou te ensinar da melhor forma. Mas só você pode tomar uma decisão de mudança. Eu não sei se vocês já perceberam, mas existe uma dualidade entre a gente, que é a decisão versus condição. Nem sempre você está numa condição ideal ou numa condição que gostaria, seja na vida financeira ou no seu tempo, mas a condição que você está, ela só muda depois de uma decisão. Eu me lembrei agora da história da Ani. Ela é uma médica que entrou no SavMed em março de 2023. Ela estava com sobrepeso, ela estava num casamento ruim, ela estava totalmente endividada, no emprego que ela já estava assim saturada. E ela não tinha condições financeiras nenhuma de entrar no SavMed, nem de investir em conhecimento. Mas a única coisa que ela enxergou é que ela precisava tomar uma decisão para sair daquela condição. E sabe o que ela fez? Ela pediu o cartão de crédito da mãe dela emprestado. Não comentou nada com a mãe, mas ela sabia que ela precisava mudar a condição. Hoje, ela tem dinheiro investido, patrimônio crescendo. Ela está com uma saúde totalmente diferente, emagreceu. Está num relacionamento saudável, mudou de emprego. E será o que fez com que tudo isso acontecesse? Ela tomou uma decisão, mesmo sem estar na condição ideal. Mas ela disse assim, ou eu decido ou eu não mudo de condição. Então a gente sempre vai estar nessa dualidade. Então a decisão ela é sempre sua. Então aqui eu quero te explicar como organizar os seus investimentos, tá? E eu falei pra vocês que a gente tem 3 coisas pra fazer com aqueles 20%. Que é a reserva de emergência, a aposentadoria e os seus sonhos. Então, cada frente dessa daqui desempenha um papel muito importante na sua segurança, na sua liberdade financeira, nas suas realizações. Então, é importante entender como que isso vai se integrar para construir o seu futuro. Então, vamos começar com o básico, que eu já até falei na aula anterior, né? Mas vale a pena reforçar, vale a pena revisar, que é a reserva de emergência. A reserva de emergência, ela é o pronto-socorro financeiro. O pronto-socorro financeiro é aquele dinheiro que você quer ter para imprevistos. Você quer ter o dinheiro, mas não é para usar a qualquer momento. Ele é para ser usado realmente em situações de emergência. Ah, aconteceu um problema com o seu carro, aconteceu um problema com a sua saúde, uma mudança repentina na sua vida, na sua profissão. Ah, você foi tirada de um emprego ou você quer fazer uma transição de carreira. A reserva de emergência ela serve para isso. Então, as 3 características da reserva. Ela tem que ser um investimento de alta liquidez, fácil acesso ao dinheiro, baixo risco, e o mais seguro é o Tesouro Selic, que eu já expliquei para vocês. E a rentabilidade básica tem que ser a taxa Selic ou 100% do CDI. E eu não falei sobre o CDI para vocês, mas eu vou explicar agora. O CDI, ele é a taxa que os bancos usam
como referência. E ele é um reflexo da taxa Selic. Então, quando a gente fala de CDI, eu estou falando de uma coisa muito semelhante à taxa Selic. Então, elas são rentabilidades muito parecidas. Então, quando você vê uma rentabilidade de 100% do CDI, significa que é uma rentabilidade do CDI inteiro. Então, é bem semelhante à taxa Selic. Abaixo de 100% já é uma rentabilidade abaixo da Selic. E acima de 100% já é uma rentabilidade melhor, mais interessante até. Mas para a reserva de emergência, a gente aceita a rentabilidade básica, porque o nosso foco principal é alta liquidez e alta segurança. Os melhores investimentos para isso são o Tesouro Selic e tem outros produtos também de renda fixa quando você empresta seu dinheiro para banco, que é um CDB de banco grande, 100% do CDI com liquidez diária. Então, isso te permite que você retire o seu dinheiro a qualquer momento, sem perder rentabilidade, e a segurança é o fator principal. Então, se você ainda não montou sua reserva, você vai montar a sua reserva paralelamente. Não esqueça, isso aqui é muito importante, enquanto você está investindo para aposentadoria, mas você vai dar mais prioridade para a reserva. Para até completar pelo menos aí uns 3 meses de reserva, você vai dar mais prioridade para a reserva do que a aposentadoria. O ideal é ter de 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. Já falamos sobre reserva, agora eu quero falar sobre aposentadoria. Nós vamos falar sobre o que deve ser um dos seus maiores objetivos de longo prazo, que é a aposentadoria ou liberdade financeira, como você queira falar. Esse é um investimento que vai fazer o seu patrimônio crescer, trabalhar por você, para que você tenha a vida tranquila e possa trabalhar por escolha. Ou, se você quiser, se não quiser, não por necessidade. E eu quero te apresentar aqui a meta dos 100. A meta dos 100 é uma estratégia simples para você distribuir o seu patrimônio entre renda fixa e renda variável. Então, o objetivo é montar uma estratégia de diversificação para te proteger do risco, utilizando aquela teoria do portfólio de Markowitz que eu ensinei na aula passada. Então, como que você vai fazer? A regra básica é você subtrair a sua idade de 100. Então, o resultado vai determinar o percentual de investimentos que você vai colocar em renda variável, ou seja, nos ativos como ações, fundos imobiliários, investimentos internacionais. Dando o exemplo da Ana. A Ana tem 40 anos, vamos usar a meta dos 100 com a idade dela. Então, pega 100, diminui de 40. 60% do patrimônio dela tem que ir para a renda variável e 40% para a renda fixa. Isso é uma forma inteligente de equilibrar a segurança e rentabilidade ao longo do tempo. Isso vai se ajustando conforme você for envelhecendo, né? Vai se aproximando da aposentadoria e isso vai se equilibrando. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, isso é uma meta, não é uma regra. Então, tem que ser combinada com a evolução do seu conhecimento e também com o seu perfil de investidora. Lembra que eu expliquei sobre isso também na aula anterior? Porque não adianta você querer alcançar essa meta sem conhecimento, sem mudança de comportamento, porque assim, senão você vai ficar com medo, você vai errar nas escolhas, você vai investir, querer tirar, tá? Então não é essa a ideia. Mas não para na meta dos 100, porque eu falei aqui do macro, que é renda fixa, renda variável, a meta, mas dentro delas tem uma subdivisão. Então assim, ó, na renda fixa para aposentadoria, nós temos uma subdivisão. E você vai diversificar os seus investimentos dentro da renda fixa conforme os benchmarks para proteger ainda mais a sua carteira. Essas subdivisões são assim: primeira coisa, você vai investir uma porcentagem do seu patrimônio atrelado ao IPCA para render acima da inflação. Então aqui a gente consegue, por exemplo, no Tesouro IPCA e outros investimentos também, você pode emprestar seu dinheiro para o banco atrelado à inflação. A gente também investe uma porcentagem atrelada ao CDI/Selic, aqui acima de 100% do CDI, porque na reserva a gente já tem a rentabilidade básica. Então a gente quer rentabilidade maior. E também é importante investir uma porcentagem prefixada, porque se as taxas caem, você mantém a sua rentabilidade mais alta. E vou dar aqui um exemplo de novo da doutora Ana, que tem 40 anos. Então, imagina que a Ana já construiu aí 100 mil reais investidos e ela quer entender como diversificar. 40% do dinheiro dela vai ficar aqui na renda fixa, ou seja, 40 mil reais. E esses 40 mil reais vão ser divididos entre investimentos atrelados à inflação, investimentos atrelados ao CDI e investimentos prefixados. Esses investimentos vão dar tranquilidade de saber que mesmo que o mercado oscile, uma parte do seu dinheiro vai estar segura, o seu dinheiro vai estar crescendo, te protegendo contra a inflação. Então, a médica que continuar achando: ai, Suzana, mas não dou conta de acompanhar. É comodismo, gente. Você é médica, você já aprendeu coisas muito mais difíceis. Até porque você não quer se comprometer. A capacidade você tem. Só precisa decidir e colocar como prioridade. Eu preciso colocar isso como prioridade. Ou eu ouvi essa frase uma vez e eu achei fantástico. E eu parei para pensar nisso. Para pensar você também. A idade que você tem agora é a idade mais nova que você vai ter, porque amanhã você já vai estar mais velha. Então, aproveita para começar. O melhor momento ele já passou, o segundo melhor momento é agora. E dentro da renda variável vai ser uma nova subdivisão também. Dentro da renda variável, o objetivo aqui é garantir que seu dinheiro não só mantenha valor, mas que ele renda mais.
Então, na renda variável, nós vamos dividir entre ações, por exemplo, nas ações você vai receber lucro de grandes empresas, nos fundos imobiliários você vai ter a oportunidade de receber essa renda passiva em aluguéis, né, sem precisar ser dona de um imóvel específico. Então, diversificar na renda variável é muito importante e tão importante quanto na renda fixa, porque tem médica que ela fica só aqui, na renda fixa. E como eu falei para vocês, nessas 3 subdivisões, tem as ações, aqui eu estou colocando mais ações nacionais, tem os fundos imobiliários, que são a parte de imóveis dentro da bolsa, eu não estou falando de imóveis físicos, e tem os investimentos internacionais. Nas ações nacionais, gente, a gente busca ter de 10 a 15 ações diferentes de setores diferentes. Nos fundos imobiliários, o ideal é ter de 5 a 10 fundos imobiliários também de setores diferentes dentro da economia. Nos investimentos internacionais, aqui é importante o seu dinheiro estar exposto às economias mais fortes, mais sólidas do que a nossa, né? Lembrando que tudo aqui eu estou falando de pouco dinheiro. Eu pedi para vocês colocarem R$200 lá na corretora e fazer o investimento de vocês. Trazendo aqui para o contexto da Ana, 60% do dinheiro dela teria que estar aqui em renda variável, distribuído entre ações nacionais, 10 a 15 ações diferentes, fundos imobiliários, 5 a 10 fundos imobiliários diferentes, investimentos internacionais, que aqui não tem exatamente um número de investimentos específico. E por último, nós vamos falar sobre um outro bloco de investimentos, falei de reserva, aposentadoria, agora o de sonhos, que é muito mais imediato, né? Muito mais tangível. Aqui eu estou falando de viagens, uma compra de imóvel, a compra de um carro, ou até mesmo adquirir sua própria clínica. Então, para esses sonhos, o que você precisa fazer é planejamento financeiro, metas, controle financeiro e investimento inteligente. Então, nesse caso aqui, esses investimentos, eles são renda fixa, não entra renda variável. Por quê? Porque eu tenho uma data para realizar meu sonho. Então, assim, se eu vou querer comprar uma casa daqui 5 anos, eu quero um investimento que tenha um bom rendimento e que me devolva o dinheiro exatamente quando eu precisar, nesses 5 anos. Então, aqui, a gente pode contar com algumas opções de renda fixa, como o Tesouro IPCA, que tem vencimento específico atrelado à inflação. Também o Tesouro Prefixado, também tem vencimento específico, ou outros investimentos em que você empresta o dinheiro para o banco, CDB, LCI, LCA. Então, isso vai garantir que o seu dinheiro fica lá, rendendo, protegido pela inflação em alguns tipos de investimentos, e quando você precisar dele, ele volta automaticamente para sua conta no vencimento. Então, aqui, a gente precisa alinhar os prazos dos nossos sonhos com os investimentos que a gente quer. Então, planejar vai te dar essa segurança, vai garantir que no momento certo você vai ter o dinheiro disponível para você realizar o seu sonho que você sempre quis, sem comprometer essa segurança. Agora, imagina comigo você se tornando uma médica investidora. Daqui 10 anos, imagina o impacto disso. Com dinheiro investido, trabalhando por você de forma mais inteligente, você não trabalhando à noite, nem finais de semana, saindo de plantão, de trabalho que não gosta, tendo mais tempo para a família, ganhando mais por hora trabalhada, sabendo como investir, vendo seu dinheiro render, construindo sua liberdade financeira. Você vai entender o próximo passo a partir de agora. Porque tudo que eu te ensinei até agora é a base da metodologia do SavvyMed, que é o suporte avançado de vida financeira para médicos. E para entender melhor sobre o SavvyMed, eu vou te explicar todos os detalhes. Mas antes de eu te contar um pouquinho sobre o curso, eu quero te mostrar que isso é possível. Olha o que aconteceu na vida dessas colegas médicas após a decisão de mudar a condição delas e após a decisão de entrar no SavvyMed. E o que eu tenho para dizer para vocês é que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, que hoje eu aprendi a cuidar do meu dinheiro, a cuidar do meu futuro, a estabelecer metas na minha vida e de como que eu vou alcançá-las, que estratégias eu posso ter para alcançá-las. É impossível sermos a mesma pessoa pré e pós-curso. O despertar em busca da independência financeira, eu acho que é o maior desfecho do curso. Saber que através de um bom planejamento é possível pequenas, médias, grandes metas. Nos 3 primeiras aulas que ela liberou, eu sentei e fiz tudo do jeito que ela falou. Li, estudei, pesquisei, abri a conta. Gente, sensação de paz quando eu sentei e consegui organizar minha vida e ver que eu poderia fazer. Quando eu enxerguei realmente a construção da minha vida e vi que eu poderia fazer, eu falei, não, eu vou entrar nessa, eu vou abraçar essa causa, porque essa causa em uma semana já mudou o que está em um ano nessas aulas e fazendo a minha vida acontecer. Mas o curso em si, ele não é só você aprender realmente sobre investimento, ele serve realmente para mudar a sua vida.
não só, né, colocar o nosso dinheiro para dar plantão pela gente. E eu espero que Suzana mude a vida de vocês, como ela mudou bastante a minha. Né? E eu te confesso que eu fiquei com certo medo de pagar o curso e pensar assim, será que vai me servir para alguma coisa? Eu gastar esse dinheiro, depois eu pensei assim, não vai me agregar nada. Vou querer me matar no final. Não, pelo contrário. É bem como tu diz, foi o melhor investimento que eu fiz até o momento. Hoje eu vejo o curso como um investimento, não como um gasto, né? Investimento em conhecimento. Não foi, assim, igual eu falo, foi o melhor investimento que eu já fiz, o dinheiro mais bem gasto. Que foi o melhor investimento que eu fiz aí nos últimos tempos. Então, assim, o SavMed é o curso que eu falo com todas as minhas amigas que eu queria parar. Olha pra mim, faz esse curso, por favor. Ele vai mudar a tua vida porque ele mudou a minha. Se isso aconteceu, e muito mais aconteceu na vida delas, também pode acontecer na sua. Basta você decidir percorrer o caminho junto comigo, e esse caminho é o SavMed. O SavMed não é apenas um curso. O SavMed é uma transformação de vida, porque a partir do momento que você começa a olhar o seu dinheiro com outros olhos, com o olhar de médica investidora, você passa a tomar decisões financeiras inteligentes. Aprende a fazer o seu dinheiro render para você, te retornar, trabalhar por você. E as recompensas, elas vêm muito além do financeiro. Isso se expande para outras áreas da sua vida. Parece que você alinha outras áreas da sua vida. E o SavMed foi feito de médica para médica. E eu sei, gente, o quanto a nossa rotina pode ser desgastante. E o quanto é difícil a gente encontrar algo que realmente se encaixe no nosso dia a dia. Então eu criei um método simples, direto, sem complicações, com muitas analogias médicas, de médica para facilitar o seu aprendizado. Assim, aqui nós temos uma regra que eu só entrego para vocês o que vai economizar o seu tempo. O que não te gera ainda mais trabalho. O que te traz mais segurança na hora de executar. Eu não vou encher linguiça. Eu só quero que você aprenda o que você realmente precisa aprender. E eu abri o grupo da turma. E quem quiser estar lá vai ter ainda mais benefícios. Vai poder se inscrever antes de todo mundo. Vai aproveitar os bônus que eu preparei para quem está realmente comprometida. Não para quem está curiosa. Então, fica aqui comigo para entender tudo sobre o SavMed, para você não perder essa oportunidade de transformar a sua vida. Então, eu vou te mostrar exatamente o que você vai encontrar dentro do SavMed, como que tudo funciona. O SavMed é composto por 6 módulos. Esses 6 módulos são o coração da metodologia. Aqui você vai aprender tudo o que você precisa para transformar a sua relação com o dinheiro, a forma como você lida. E eu vou do básico até o avançado. A gente vai no avançado dos investimentos, sem pular etapas, tudo de forma clara e direta, mas também de forma bem econômica para o seu tempo. Aqui são 4 pilares, eu mostrei para vocês, e eu quero aprofundar um pouquinho mais para vocês entenderem os detalhes, para saber escolher os investimentos com segurança, para se tornar uma médica investidora de verdade. No módulo 1, tem o girando a chave cerebral. Então, no módulo 1, eu vou te ensinar a mudar a forma com que você enxerga o dinheiro. Nós vamos trabalhar a sua mentalidade de médica investidora. Como que eu supero essas crenças? Será que eu tenho crenças? Né? Será que tem alguma coisa que está me atrapalhando a crescer? Eu te ensino a dizer não para ciladas financeiras, vencer os exploradores financeiros, seja internos, seja externos. Você vai perceber que ser médico investidor é muito mais simples do que parece. E esse módulo é sobre ter confiança, sobre ter clareza. Porque você precisa disso para seguir em frente. E é um módulo que as alunas se encantam. É incrível como elas amam esse módulo. No módulo 2 é o módulo Objetivando. É um módulo de traçar objetivos financeiros. Não é sobre ganhar dinheiro, é sobre realizar os seus sonhos. É para garantir mais tempo com a sua família, se planejar para a sua aposentadoria. Eu vou te ensinar a usar ferramentas práticas. Como é que usa a calculadora de juros compostos? Para eu poder visualizar o crescimento do meu dinheiro, para eu poder entender quanto que eu preciso guardar para realizar um sonho, para uma viagem, para construir uma casa, para uma festa que eu quero fazer. No módulo 3 é o módulo Controlando. Aqui a gente vai organizar a sua vida financeira. Além de você já entender o raio-x financeiro, aplicar essa regra que eu mostrei, 50, 30, 20, você vai aprender a criar teto de gastos também, entender os seus limites, controlar ganhos, controlar gastos de forma eficiente, de forma direta, para que o seu dinheiro sobre no final do mês. E para colocar em prática os outros módulos que vêm por aí. Porque o módulo 4 é o módulo de renda fixa. Aqui é um módulo que todo mundo espera, né? E eu vou falar sobre renda fixa de uma forma mais aprofundada. E o melhor, eu vou te ensinar a investir de uma forma que você precise começar com pouco dinheiro, gastando pouco tempo. Então a ideia é que depois do SavMed você faça investimentos de forma automática, assim como você escova os dentes. Você não vai ficar batendo cabeça para entender mais sobre o assunto.
Vem o módulo 5, investindo em ações, tá? Nesse módulo aqui você vai entender como escolher as ações. Nós vamos desmistificar esse mercado de ações, o que é a Bolsa de Valores, o que é IB3, o que é Ibovespa, de uma forma simples e prática. Você vai escolher empresas sólidas, lucrativas, receber dividendos com elas. No módulo 6, a gente vem com outras rendas variáveis, que vem fundo imobiliário, investimentos internacionais, Bitcoin, ETFs. O que tem mais dentro desse módulo? Para você explorar os investimentos bem além das ações. E aqui você vai entender que a oportunidade de investimentos em ativos vão te gerar rendas constantes. Você começa a receber aluguel a partir do mês que vem. Não demora. Só que é lógico, o volume de dinheiro que você vai recebendo vai aumentando conforme o seu crescimento de patrimônio, podendo receber dinheiro até em dólar. E além dos módulos, nós temos encontros de investimento na prática. Esses encontros, eles são fundamentais porque você aprende e vai lá e aplica. A gente investe na prática junto com você. Então, às vezes, a teoria pode não ficar muito clara. A gente faz aula de investimento na prática dentro do SavMed. E nesses encontros, a gente te guia passo a passo, mostrando como investir. Vamos lá, ó, nós vamos investir juntos. Isso economiza o seu tempo, também te protege contra o risco de perder dinheiro com investimento errado. Tem outra coisa que você tem dentro do SavMed, que é a nossa comunidade das SavMédicas. Gente, é tão bom você estar junto com outras colegas, você não se sentir sozinha. Aqui é uma comunidade em que você troca experiências com outras colegas. Você compartilha suas dúvidas. Você se inspira com a conquista das outras colegas, você consegue inspirar também. E você se sente firme no caminho, sem desanimar, sabendo que tem um grupo de colegas que estão passando pelos mesmos desafios que você, desafios até maiores. E dentro do SavMed você também vai ter um navegador pessoal. É como um concierge, uma pessoa que vai te guiar ao longo do curso. Então o navegador garante que você não entre e se sinta perdida. Eu já entrei em curso que eu entrei e fiquei totalmente perdida. E aqui isso não acontece. Porque você não fica para trás e a gente também te estimula para você não desistir. É um suporte individualizado focado no seu sucesso. E uma das coisas que vai fazer total diferença que a gente também entrega é o workbook da Médica Investidora. É um material didático do curso. Traz todos os resumos das aulas em PDF, um formato prático. Você pode imprimir, usar como um caderno de estudo. Então isso facilita o aprendizado para quem gosta de vídeo, para quem gosta de escrever. Você vai aplicar essa forma. Aplicar o que você aprendeu de uma forma organizada, eficiente. E além de tudo isso que eu já estou falando, você vai receber o GPS financeiro da SavMédica. É uma ferramenta para controlar os seus gastos mensais. Garantir que você enxergue a sua vida financeira como se você tivesse ali um prontuário para você ver se o seu dinheiro está sobrando com eficiência. Nesse GPS você vai gerenciar suas finanças de uma forma clara, organizada. Aquela sensação de que agora sim as coisas estão dando certo. Eu estou conseguindo organizar minha vida financeira. O meu dinheiro está sobrando e eu vou conseguir construir meu patrimônio. E além de tudo isso, gente, além de tudo isso, você vai ter um plano de desenvolvimento individual, que é o PDI. Aqui no SavMed, além do curso, você vai poder solicitar uma sessão estratégica com a minha equipe. Você tem direito a 3 sessões estratégicas durante 12 meses. Isso para te orientar a onde você está estagnando. Suzana, eu não estou conseguindo entender o que está me parando, tem alguma coisa que eu não estou bem aqui, eu não estou conseguindo colocar em prática. Você tem direito a 3 sessões estratégicas durante 12 meses que você vai poder solicitar. E esse é um entregável incrível, porque não é todo curso que você entra que você vai ter direito a 3 reuniões para alinhar as coisas que você está aprendendo, para você aprender a praticar também. E lembrando que o PDI ele é individual. Você está entrando num curso e recebendo uma atenção individualizada, estilo consultoria. Isso você não recebe em lugar nenhum. Mas como eu sei que as médicas elas têm uma vida corrida, eu criei o PDI exatamente para que você tenha resultado, porque o meu objetivo é transformar a sua vida. E por último, você vai receber o plano de crescimento patrimonial em 12 meses. É o famoso PCP-12. Gente, esse plano é um passo a passo que vai te guiar pelos investimentos ao longo do ano. Ele vai te mostrar onde investir a cada mês, de forma planejada, com foco no seu crescimento, no crescimento do seu patrimônio. Então vamos revisar? São 6 módulos do SavMed, são 4 encontros de investimento na prática. Você tem um navegador pessoal, a comunidade das SavMédicas, o GPS financeiro, o workbook da Médica Investidora. Você vai ter o plano de desenvolvimento individual, o PDI, e ainda tem o PCP-12. Tudo isso vai ficar disponível para você durante um ano.
Então, durante 365 dias, você pode acessar, você pode assistir quantas vezes você quiser. Mas nós vamos criar um desafio de 6 semanas. Esse desafio de 6 semanas é para aquela médica que quer resultado mais rápido, para aquela médica que não quer procrastinar, é aquela médica que já quer chegar colocando energia. Então, aqui nós vamos incentivar você a não deixar o SavMed de canto. O SavMed não vai ser mais um curso que você vai receber login e senha, vai deixar de lado e não vai assistir. Porque nós vamos juntas nesse desafio durante essas 6 semanas. 6 semanas, um módulo por semana. Quem quiser entrar no desafio, entra. Quem não quiser, assista o SavMed no seu ritmo, no seu tempo, sem pressão. Então, a gente consegue atingir as duas médicas. Aquela que quer acelerar, aquela que está empolgada, que quer o resultado. Vamos fazer o desafio da SavMed em 6 semanas. E tem aquela médica que ela quer assistir no ritmo dela, que ela quer assistir com calma. E tudo bem, cada uma tem a sua característica, cada uma vai no seu tempo. Além de tudo isso, eu preparei um conteúdo extra, a parte da metodologia. E é o SavFlix. O SavFlix é um acervo de aulas que vão além da metodologia do SavMed, mas que eles são fundamentais para a sua vida financeira. Aqui você vai encontrar conteúdos como tudo sobre milhas, como sair das dívidas, como aumentar os ganhos no consultório particular, sobre previdência privada, contabilidade para médicas e tem muitas outras aulas. Esses temas, eles são complementares. Não são sobre a metodologia, mas eles vão te dar mais segurança. É como o Netflix, você só vai assistir se fizer sentido para sua vida. Nem tudo você precisa assistir. E eu sei que agora você deve estar se perguntando assim, Suzana, mas será que eu vou conseguir acompanhar tudo isso? Eu tenho uma rotina muito intensa e eu te entendo perfeitamente. Médicas têm rotina puxada, então eu sei que você tem muitas responsabilidades e achar tempo para mais uma coisa pode parecer impossível, mas eu vou te explicar uma coisa importante. O SavMed, ele foi criado para se encaixar na sua rotina. Por isso ele é leve, ele é prático. Você não vai precisar de horas e horas por semana. As aulas, elas são curtinhas, elas são direto ao ponto, são objetivas, para que você possa estudar no seu tempo, sem estresse. E além disso, você vai ter um suporte da nossa equipe. Você vai ter onde colocar as suas dúvidas abaixo da aula, para te ajudar a seguir ali até o final. Então, agora que você já entendeu tudo sobre o SavMed, tudo que o SavMed tem para te oferecer, você percebe que é o momento de transformar sua vida financeira. E a gente só entrega tempo onde a gente vê oportunidade e onde a gente quer dar prioridade. E eu preciso que você preste muita atenção, porque eu vou te contar agora uma grande oportunidade e é algo único. E eu só faço isso em ocasiões muito especiais. Na próxima segunda-feira, às 6 horas da manhã, pelo horário de Brasília, eu vou abrir as inscrições para o SavMed. Na segunda-feira, às 6 horas da manhã, as inscrições vão abrir, mas não é para todas. Só para as que estão mais comprometidas, só para quem estiver lá no grupo da turma. E eu já vou adiantar uma coisa para vocês. Eu não dou conta de colocar todas as pessoas que estão participando, todas as médicas que estão participando dentro dessa turma. Porque já tem 5.000 colegas médicos inscritas só nessa semana da Médica Investidora. Então, eu vou te explicar as vantagens de você estar no grupo. Quem se inscrever nas 2 primeiras horas, depois que eu abrir as inscrições às 6 da manhã, até às 8, vai ganhar um bônus incrível. E esse bônus é a comunidade de suporte premium. Gente, preste atenção. A comunidade de suporte premium é um grupo exclusivo, onde eu vou estar lá junto com vocês, tirando as dúvidas, mandando áudios. Se você tiver dúvida, eu mando um vídeo prático para te ajudar a avançar ainda mais rápido. Isso significa que você vai ter acesso direto a mim, a minha equipe e pasmem. Tudo por um período estendido de 12 meses. É uma coisa assim inédita, que faz muita diferença no seu aprendizado. Faz uma diferença na segurança na hora de aplicar o que você está aprendendo. E esse suporte, eu vendo esse suporte por R$997, mas você vai ganhar sem pagar nada, simplesmente por estar comprometida, simplesmente por se inscrever nas 2 primeiras horas. Praticamente R$1.000 que eu vou te dar. E a verdade é assim, quem se inscreve mais rápido, aprende mais rápido, começa a investir mais rápido, vê os resultados primeiro. Essa é a diferença de quem toma a decisão hoje e de quem deixa para amanhã. Então, a liberdade financeira que você deseja está apenas um passinho de distância. Essa é a sua chance de agir agora, garantir esses bônus que podem acelerar toda a sua transformação. Mas lembra, tem que estar no grupo da turma.
E olha só o que eu tenho para falar para vocês. Os bônus, eles não encerram por aí. Quem se inscreve cedo ganha todos os bônus que eu vou oferecer. Então, até às 8 horas da manhã, você concorre à comunidade de suporte premium. Mas até meio-dia, você vai garantir um ingresso exclusivo para a nossa imersão do SavMed. É um evento completo de 2 dias, onde você vai revisar, aprofundar todo o conhecimento do curso, interagindo com outras colegas. Eu sempre trago convidados especialistas. E também, para quem se inscrever até às 20 horas, você vai participar da nossa mentoria em grupo. Nós vamos fazer uma mentoria de investimentos. É uma aula prática. Você vai poder tirar suas dúvidas sobre esse início dos investimentos para você dar o start na metodologia da forma mais acelerada. Essa mentoria vai acontecer ao vivo já na segunda-feira mesmo, às 20 horas. E se você não puder assistir ao vivo, fica tranquila, porque a mentoria ela vai ficar gravada. Você vai poder ter acesso para assistir depois. Você vai poder tirar as suas dúvidas também. E essa sequência de bônus, eu pensei exclusivamente para quem está realmente comprometida. Se você está aqui, você já é diferenciada. Você quer transformar a sua vida financeira. Eu sei que você está aqui porque você quer ter resultados. E como eu falei, nós já temos mais de 5 mil médicas inscritas essa semana. Então, coloque o seu despertador para tocar. Seja rápida. Não perca essa oportunidade de garantir sua vaga. Eu já vi inúmeras médicas. Eu pensei que ia dar tempo, não acordei a tempo. Não, coloca o despertador para tocar, tá? E eu sei que você está perguntando, Suzana, isso tudo vai custar quanto? Por tudo que o SavMed entrega, por todo o suporte que nós vamos te dar, pelo resultado que nós geramos, o SavMed vale R$10 mil. Eu estou falando de um conteúdo denso, mais simplificado, de um acompanhamento que vai te tirar do medo e da insegurança. Eu estou falando de ferramentas que vão te dar segurança, agilidade no seu aprendizado. E realmente, eu sei que é um valor alto. Eu sei que nem todas podem investir esse valor. Por isso, o investimento que você vai fazer no SavMed é muito menor que R$10 mil. O SavMed vai custar R$5 mil. R$5 mil para fazer a transformação na sua vida financeira. R$5 mil para você ter milhões de patrimônio no seu futuro. Você pagaria R$5 mil agora para mudar toda a sua vida financeira, te tirar do sufoco financeiro, de endividamento, de desorganização financeira, ou quem sabe você é poupadora, mas você está sobrecarregada, trabalhando muito, não tem tempo para sua família. Você pagaria agora R$5 mil para te tirar dessa situação, dessa condição que você tá? Lembra da dualidade, decisão versus condição. Às vezes você está numa condição péssima e você só precisa de uma decisão. E eu sei que R$5 mil é o preço mais justo para o SavMed, é até mais. Mas eu sei que muitas colegas médicas ainda vão colocar impeditivo no valor, impeditivo no preço. Você está incomodada ainda com a sua vida, mas você ainda não está decidida a pagar o valor que precisa ser pago. E é por isso que eu, pela minha missão, vou fazer o SavMed a um valor mais próximo do que eu posso fazer por você. E o SavMed vai custar 12 parcelas de R$349. 12 parcelas de R$349. Pensa comigo, o que você faz com R$349 por mês? Talvez você gaste 2 iFood, uma saída para jantar, uma comprinha online, ou até um shampoo, um sapato. Esses gastos, eles nunca vão te trazer retorno financeiro. Mas o SavMed vai trazer retorno para o resto da sua vida. Pensa nesse custo-benefício. Com esse conhecimento, além de você aprender a poupar, você vai aprender a investir melhor. Ver seu patrimônio crescer de forma consistente. É um custo muito baixo para o benefício que isso vai te dar a longo prazo. Dilui isso no longo prazo para você entender. E tem mais, se você fizer o pagamento à vista, você vai ter um desconto de R$690. E eu vou fazer a R$3.497. Vai poder ser pago no cartão de crédito à vista, boleto, Pix ou até 2 cartões. E o parcelamento, se você for parcelar em até 12 vezes, também vai poder ser feito no cartão de crédito. Agora, tem gente que ainda está achando caro. Pensa no preço de você não fazer nada. Pensa no quanto você já deve ter perdido de dinheiro por não ter conhecimento, nas oportunidades que você deixou passar, nos juros que você pagou. Se eu for te dar o meu exemplo, eu perdi R$3 milhões por falta de conhecimento antes dos meus 35 anos. Se eu pudesse voltar, eu pagaria muito mais do que isso para poder aprender, para ter aprendido. Eu errei, paguei R$100 mil de juros, de financiamento, de boleto atrasado. Se eu tivesse investido isso durante 30 anos, isso me traria R$3 milhões no futuro. Eu faço essas contas, dá vontade de chorar, mas é para te alertar quanto nós perdemos dinheiro por falta de conhecimento. Talvez o seu caso nem seja que você está achando caro. Talvez você não tenha dinheiro mesmo. Você esteja nessa condição terrível. Você não sabe mais nem o que fazer. É exatamente por isso que você precisa de ajuda.
Já na segunda semana do curso, você já vai ver como a sua vida financeira vai mudar. Os seus pensamentos, a forma que você olha com o seu dinheiro. O conhecimento, o ajuste financeiro, o seu dinheiro passa a sobrar. Você paga essa parcela e ainda sobra. Agora, para quem está realmente comprometida, lembra, eu preparei um grupo especial. Eu vou abrir as inscrições, gente, para todo mundo às 8 horas. Mas só para você que está aqui conectada comigo, eu vou abrir às 6 horas da manhã. Então se inscreve. Se inscreve logo, ganha esse acesso à comunidade de suporte prêmio, ganha todos os bônus de ingresso da nossa mentoria. Começa essa transformação na sua vida. Você vai receber aqui abaixo, eu vou deixar uma carta com tudo explicando, tudo que eu vou explicar, e vou deixar o botão também para você entrar no nosso grupo. Mas eu te peço, por favor, só entra se você estiver decidida a se inscrever, a transformar a sua vida financeira, porque esse é o grupo da turma. Por falar em grupo de WhatsApp, eu preciso fazer um alerta. Alerta. Prestem atenção no que eu vou falar. As inscrições vão abrir segunda-feira às 6 horas da manhã. E o valor tá aqui. Eu já falei para vocês, são 12 vezes de 349 para quem for pagar parcelado, 3.497 para quem for pagar à vista. Não vou abrir as inscrições antes. Eu não vou fazer um super desconto, uma super promoção. Eu tô falando isso para você não cair em golpes, porque infelizmente nós não temos como proteger você dos golpes. O que eu tenho como fazer é te alertar. Entre em contato com os nossos administradores se você tiver dúvida. Entre em contato comigo no direct do Instagram se você tiver dúvida, mas não faça nenhum pagamento por Pix, nem um link desconhecido, nem que esse link esteja muito verdadeiro. Só faça pagamento se realmente você confirmar que somos nós, que somos os nossos atendentes. Agora, se o seu medo for não conseguir acompanhar, não conseguir dedicar o tempo, ai meu Deus, será que vai ser mais um curso que eu vou comprar? Ai, eu não vou conseguir fazer. SavMed vai ser diferente, eu te garanto. Nós criamos pequenas metas para você alcançar. E essas metas, elas são leves. Se você quiser participar do nosso desafio de 6 semanas, você vai dedicar 15 minutinhos do seu dia para você não procrastinar. Você pode assistir enquanto dirige, você pode ouvir no intervalo, você pode ouvir enquanto dirige, né? Assistir no intervalo de um paciente ou outro, me levar para academia com você, enquanto cozinha, tem diversas formas de você fazer o seu tempo acontecer. Nós temos um aplicativo. Nesse aplicativo você pode baixar as aulas, você pode ouvir em locais que não tem internet, você pode fazer o seu tempo acontecer, mas não deixe que nada te tire desse propósito. De fato, o tempo a gente vai fazendo acontecer. Então, se você prestar atenção, quanto tempo que você passa no WhatsApp? Quanto tempo que você passa na rede social? A verdade, gente, que tempo a gente tem, mas a gente vai desperdiçando. Agora eu sei que pode passar um pensamento na sua cabeça, Suzana, e se eu me inscrever e eu não gostar do que eu vi lá dentro? Se eu não gostar, eu entendo totalmente a sua preocupação e é uma preocupação legítima. E é por isso que eu ofereço uma garantia dupla dentro do SavMed. Primeiro, você tem uma garantia incondicional de 15 dias. Incondicional significa que se for por qualquer razão, dentro de 15 dias, eu não gostei do curso, não está correspondendo às minhas expectativas, eu vou precisar desse dinheiro, aconteceu um imprevisto, basta você enviar um e-mail, mandar uma mensagem para o nosso suporte. Dentro de 15 dias, você solicita e eu devolvo seu dinheiro sem fazer pergunta, 100%, simples assim. Você tem todo o controle, zero risco, mas eu vou além. Ainda tem uma outra garantia. E essa garantia é condicional. Pera lá. Passados 15 dias, tem condições para você solicitar sua garantia. Como é que funciona? Você participou das aulas, colocou em prática tudo que eu te ensinei e ainda assim você não está vendo resultados. Você solicita a nossa garantia, eu vou te acompanhar pessoalmente, vou fazer uma sessão estratégica com você para entender o que está acontecendo, ajustar o que for necessário e se mesmo após esse acompanhamento personalizado, você não tiver diferença, você não tiver resultados, eu vou devolver 100% do seu valor investido e eu ainda pago R$2.000 do meu bolso pelo tempo que você perdeu. Gente, eu te ofereço essa garantia porque eu confio no SavMed. Eu sei, eu tenho certeza que se você se dedicar, seguir o que eu ensino, é resultado na certa. Você só não vai ter resultado se você desistir. E eu tô aqui para pegar na sua mão. Nós vamos caminhar juntas e te garantir também que o resultado virá. Agora, você já conhece a oportunidade. Você já sabe que eu estou te oferecendo. A decisão é sua. Não deixe que as condições te atrapalhem. As inscrições abrem segunda-feira às 8 horas da manhã. Para quem está no grupo da turma, abre às 6 horas da manhã. As inscrições vão até enquanto durarem as vagas. E a decisão está tudo na sua mão. Eu vou deixar o QR Code da carta aqui para você poder revisar tudo que eu falei, entrar no grupo da turma. E eu te vejo lá dentro do SavMed. Até mais. Eu tava trabalhando muito, tava final de semana, noturno, vários plantões, 36, 60 horas, uma loucura. E eu tive a
possibilidade, assim, por estar organizada, de conseguir mudar de emprego. E foi muito importante para várias decisões. Quando eu entrei no SavvyMed, eu estava engatinhando sobre aprendendo o que era investimentos, né? Porque eu nunca tive quase nenhum conhecimento sobre isso. Muito pelo contrário. Sempre foi muito desorganizada. E isso faz com que também eu demorasse muito para ter um patrimônio maior, porque sempre tem que ajudar um, ajudar o outro, né? E aquela coisa de ser a boazinha da família. Eu consegui guardar bastante dinheiro, para mim é bastante. E tenho casamento, que eu também consegui, eu tenho dinheiro investindo para ele, e quitei meu carro, eu quitei tudo que eu devia. Hoje em dia não tô devendo nada, assim, só cartão de crédito. Mas não chega nem a 5 mil reais, assim, o que é parcelado, passagem de avião. Na hora que o gerente vai mandar alguma coisa para mim, então eu sei discutir com ele e ver o que é melhor ou não, porque antes eu não sabia. Ele dizia, faça isso, eu tá certo. Aí acabava perdendo muitas vezes, perdi muitas vezes. Hoje você consegue se pagar primeiro, você consegue poupar todo mês? Sim, pelo menos 10% da renda toda. A gente já conseguiu guardar uma boa reserva. A gente conseguiu, de lá para cá, eu consegui guardar 500 mil, né? Bom. Assim, os rendimentos é muito dinheiro. Em 1 ano e meio que deu para guardar, para deixar investindo, às vezes parece que, nossa, meu Deus, não fiz nada, mas aí quando tu para ver os números... O seu patrimônio cresceu após o SavvyMed? Acho que foram 7 vezes mais. Em 3 anos. 3 anos, gente. Quanto seu dinheiro rende ao ano, mais ou menos? 10% ao ano. 10, 12%. E isso dá quanto, assim, de rendimento, mais ou menos? Você tem uma base ou não tem? 100 mil ao ano.